Para começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o empréstimo de um zagueiro do Goiás para a Aparecidense até o final do Campeonato Brasileiro, que é o Eduardo Churran, zagueirão canhoto, 25 anos de idade, 1,89 m de altura, chegou com uma aposta no começo do ano. Confesso para vocês que nem imaginava que ele teria um contrato estendido com o Goiás, até mesmo porque essa informação lá do Globo Esporte, mais ou menos 3 semanas atrás, garantiu que o jogador não teve a prorrogação de contrato no Goiás, era apenas um vínculo de, digamos, uma aposta, né, até o final do Campeonato Goiano. Não foi tão aproveitado na competição, inclusive ele só jogou 2 jogos, né, pelo maior do Centro-Oeste na Copa Verde, e tanto o Eduardo Churran quanto o meia Carlos Maia, eles seriam liberados, né, pela direção do Goiás, já que não tinham vínculo. E agora essa confirmação do próprio perfil da Aparecidense de uma contratação do zagueirão esmeraldino, né, de empréstimo, por empréstimo até o final dessa temporada de 2023. Estão pegando a gente um pouco de surpresa, já que imaginava que o Eduardo Churran não teria, né, mais vínculo com o Goiás, e aí não tinha motivo para a Aparecidense pegar o jogador por empréstimo, né? Poderia pegar ele livre no mercado e fazer essa aquisição. Enfim, não tem essa informação ainda se o Goiás estendeu o contrato do Eduardo Churran até o final do Campeonato Brasileiro, com uma cláusula de participação, por exemplo, pela Aparecidense, ou se prorrogou até o final do ano que vem para fazer esse empréstimo, né, para o Camaleão na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Eu confesso para vocês que o Eduardo Churran, eu não rifaria ele tão fácil assim. Não acho que ele demonstrou, por exemplo, muito futebol para jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro, mas quem sabe esse empréstimo para a Aparecidense pode sim fazer bem ao jogador, já que no ano passado ele foi eleito o melhor zagueiro, né, da Série D do Campeonato Brasileiro com a camisa do Pouso Alegre. Pouso Alegre, equipe do interior de Minas, que chegou até a final da competição, né, conseguiu o seu acesso também para a Série C dessa atual temporada. Aqui no Goiás não foi tão aproveitado, até esperava ele participar de um pouco mais de jogos. Pelo jeito não agradou ali a comissão técnica, né? A única vez que ele participou como titular foi no duelo diante o Brasiliense. Os 2 jogos, né, nas quartas de finais na Copa Verde. Na ida lá no dia 8 de março, ele jogou o segundo tempo com 35 minutos. Até gostei daquela partida do Eduardo Churran ali pelo lado esquerdo da defesa. E no jogo da volta, né, no dia 23 de março contra o Brasiliense, foi titular na Serrinha. Também achei uma partida segura do zagueirão de 25 anos de idade. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários desta aposta no começo da temporada. Não deu muito certo, né? Não participou de muitos jogos na equipe. Até pensei que esse contrato já de fato teria se encerrado, mas pelo jeito o Goiás prorrogou o vínculo do Eduardo Churran e agora nesse novo empréstimo, né, para a Aparecidense até o final do Campeonato. Para completar aqui o nosso vídeo, quero falar sobre esse volante que deixou as categorias de base do Goiás, até mesmo poderia ter participado mais do elenco profissional, já havia estreado no ano passado, que é o Thierry. Ele que tem apenas 18 anos de idade, participou dessa última Copa São Paulo de Futebol Júnior, entrando em 4 partidas, apenas uma delas, né, como titular ali na última rodada da fase de grupos, onde o Goiás rodou bastante o seu elenco. Entrava no segundo tempo, ajudava ali principalmente na marcação, né, geralmente aquele primeiro volante, não tem uma saída de bola tão qualificado assim, porém na marcação, na intensidade, era um jogador que se destacava. Tinha um contrato relativamente longo com o Goiás e confirmei também com o Eduardo Pinheiro a respeito dessa sua saída. Ele foi defender a equipe chamada Juazeiro, na equipe sub-20 agora em 2023, já participando de 6 partidas com 1 gol marcado e também entrando, né, dentro do elenco principal do Juazeiro, que vai disputar a 2ª divisão do Campeonato Baiano e rescindindo esse contrato com o Goiás, né? Ele foi titular, vencendo o titular também importante na disputa do Campeonato Baiano Sub-20, né, com 6 partidas até aqui e 1 gol marcado na competição. Outro ponto também importante que eu consegui descobrir lá juntamente com o Eduardo Pinheiro, essa informação exclusiva aqui do Goiás News, é que o Thierry já tinha um pré-acordo com o Anápolis para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Então o jogador seria repassado ao Anápolis por empréstimo até o final dessa atual temporada. Já estava tudo basicamente certo, apesar de uma inicial resistência do jogador, até que um dia antes dessa sua transferência, um outro empresário do jogador garantiu ter arrumado algum negócio no futebol finlandês. Então ficou de esperar essa proposta. O Goiás até aguardou mais ou menos 2 a 3 semanas, já que não tinha, por exemplo, um grande interesse em continuar com um volante de 18 anos de idade, né, para a sequência da sua temporada. Essa proposta do futebol europeu acabou não chegando e ele rescindiram esse vínculo com o Verdão, tendo essa solicitação também, né, da equipe do Juazeiro para a disputa do Campeonato Baiano, agora no Sub-20 também na sequência do ano na 2ª divisão. Então outro jogador que não vinha agradando a diretoria do Goiás, com alguns problemas extracampo também, né, que não vinha estando 100% ali dedicado com o Goiás, acabou optando por essa sua saída, pelo menos as informações que me passou lá do Eduardo Pinheiro. Então
assinando esse contrato, saindo do Goiás, né? O volante Thierry, que chegou no Verdão ainda na temporada passada. Em 2022, né? Ele participou de uma partida na equipe sub-20 em competições nacionais, na Copa do Brasil, né? Naquela ocasião, na temporada passada, e também na disputa da Copa Verde, onde o Goiás rodou ali bastante o seu elenco, colocou os garotos do sub-20, né? Naquela eliminação nos pênaltis diante o Real Noroeste. Foi quando o Thierry estreou na equipe principal. Ele participou de 37 minutos daquele duelo e também diante o América Mineiro, né? Foi titular na disputa da Copa do Brasil, onde o Goiás acabou sendo eliminado na primeira fase em Belo Horizonte, estava inclusive naquela partida lá em BH. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito também dessa saída do volante Thierry. Não vinha sendo um titular também, não sei se encaixava muito bem com aquele esquema de jogo do Goiás, que prioriza principalmente uma boa saída de bola. É muito bom jogador, principalmente na parte de marcação, tem uma intensidade interessante, porém acho que tanto o Andrei quanto, por exemplo, o próprio Cauã, o Simeone, né, são jogadores que têm mais qualidade dentro desse atual elenco do Verdão e obviamente, né, melhor do que deixar o cara parado na equipe, ainda jovem, enfim, pode buscar a sua sequência em outra equipe. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, nesse giro de notícias, né, também aqui do Sub-20, pode deixar a sua opinião aqui e se você gosta, né, desse tipo de conteúdo também, pra gente seguir gravando aqui no canal, beleza? Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre talvez a maior decepção dentro desse atual elenco do Goiás, que é o volante Felipe Ferreira, 29 anos de idade, veio do Fortaleza após o final do Campeonato Brasileiro do ano passado e até aqui só conseguiu entrar em campo 14 vezes na temporada com um gol marcado. A questão é que o Felipe não entra em campo desde o jogo de ida, né, na final do Campeonato Goiano contra o Atlético, onde participou da segunda etapa, muito mal, se mostrou ali muito mal comprometido com o elenco, até mesmo uma indisposição no gramado, né, enfim, não ficou uma impressão muito boa da sua última atuação. Ficou no banco de reservas diante o Santa Fé, no empate na Copa Sul-Americana, o Goiás utilizando o elenco reserva e nem isso, né, o Felipe conseguiu, por exemplo, fazer alguns minutos naquele jogo dentro de casa. E diante o Atlético também, no jogo da volta no Campeonato Goiano, ficou ali à disposição do técnico Guto Ferreira. Desde que começou a Série A do Brasileirão, o Goiás já teve o jogo contra o Atlético Paranaense, teve também diante o Universitário lá no Peru na Sul-Americana, o Corinthians em casa, o Internacional fora e agora o Ginásio também na Argentina, e o Felipe não foi relacionado, né, para nenhum desses compromissos, mostrando também uma certa insatisfação, tanto do próprio jogador, essa informação lá do meu parceiro, o Periquito Brisado, que não descartou uma possibilidade de rescisão de contrato do meia Felipe nos próximos dias, né? Porém, o Goiás ele tem meio que essa cautela com os jogadores. Acho que isso aconteceu com o próprio Maguinho, né, onde ele ficou ali muito tempo encostado, treinando, enfim, fazendo essa parte, digamos, mais básica para readquirir uma confiança. Foi ficando aos poucos no banco de reservas e hoje, apesar do vacilo, né, diante do Internacional, eu diria que o Maguinho é sim um jogador interessante dentro do elenco alviverde, já, né, 100% recuperado. E no caso do Felipe, talvez a direção do Goiás possa apostar nessa questão, até porque tem outro ponto também. A janela de transferências aqui no Brasil está encerrada. Então, o Felipe, que tem contrato longo no Goiás, vai até dezembro de 2024. Nesse momento, se fosse para emprestar o Felipe, o Goiás teria que pagar 100% basicamente do seu salário, se fosse emprestar para um clube da Série C ou da Série D do Campeonato Brasileiro, sem considerar também, né, a queda do jogador, né, saindo da Série A para a Série C. Então, até no mês de julho, a não ser que pinte uma proposta do exterior, enfim, algo nesse sentido, o Felipe não deixará o Goiás. E tem um outro ponto também, é que seu salário, ele gira, essa informação também quem me passou foi o Periquito Brisado, mas é óbvio, o Felipe ganha mais de 100 mil reais mensais, a tendência é que seu salário gira entre 120 até 140 mil reais mensais no maior do Centro-Oeste. Então é um jogador caro, foi sim um investimento interessante, não vou mentir aqui para vocês, eu gostei dessa contratação do Felipe lá no começo da temporada, um jogador experiente, poderia ser esse bom primeiro volante, né, na saída de bola, tendo também esse papel de liderança, onde desempenhou essa função muito bem, muitos anos também lá no Fortaleza, mas não funcionou. Bom, não parece ser um jogador muito dedicado aqui no Goiás, enfim, né, uma pena aí para o Felipe e para o próprio Goiás também, que perde tanto dentro de campo, quanto também no pagamento de uns jogadores mais caros, né, dentro desse atual elenco do Goiás e não participando até aqui. Então, eu acho que o Goiás vai fazer essa mesma história, esperar um pouquinho, dar uma motivação ali para o jogador, fazer um trabalho, digamos, mais físico, né, com o atleta e tentar recuperar o Felipe, já que essa janela de transferências aqui no Brasil, ele não poderia sair do Goiás, enfim, por um empréstimo, tem esse contrato longo até dezembro de 2024, acho que deverá ser uma situação semelhante, envolvendo o lateral direito Maguinho, né, como em relação também ao volante Felipe. Quero saber a sua opinião a respeito dessa história também aqui embaixo.